Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um Papo Descontraído com o Júlio Teodoro, mas hoje com um convidado especial, Thiago. E o assunto de hoje nós vamos tratar sobre diabetes. Certo. Hoje a gente vai estar batendo um papo mega descontraído aí para quem acompanha já o canal. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que vai estar no canal, só que muito mais além do canal a gente vai abrir um podcast onde a gente vai bater um papo aqui sobre grupos especiais. Para você que é hipertenso, diabético, que pertence a esse grupo especial, a gente vai estar sempre batendo um papo aqui e trazendo um conteúdo bem rico mesmo, bem específico. Hoje a gente vai estar batendo um papo sobre diabetes, certo? Para poder tentar trazer o máximo de conteúdo, falar o que é a diabetes, quais são as causas que pode estar acontecendo, o modo de tratamento, certo? A gente vai procurar aqui o tratamento mais natural possível, certo? Na mudança de estilo de vida. E hoje a gente vai iniciar o conteúdo em relação a isso. Eu comecei a falar demais e esqueci que esse conteúdo vai para um podcast, certo? Então esse é o primeiro podcast da gente bater um papo com um conteúdo rico para trazer conhecimento para você. Bom, bora lá? Antes da gente começar, né? Vamos deixar o convidado se apresentar, né? Apresentar o convidado, né? Obrigado, boa tarde. Então, meu nome é Thiago Remoto, eu sou profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício, e hoje eu tive a oportunidade, o prazer de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho desse tema que é diabetes, né? Apesar de parecer que não tem muitas pessoas que enfrentam esse problema, né? Porque algumas pessoas sofrem um certo preconceito e acabam até se afastando de algumas atividades. Então a gente vai falar aqui o que é possível fazer, junto com o Júlio falando da alimentação, e o que o exercício pode trazer de benefícios, o que se pode fazer de exercícios para quem tem diabetes, né, especificando os tipos dela hoje. Então vai ser um bate-papo muito descontraído. Então vamos lá. Então vamos começar pelo básico, né? A definição e o que é a diabetes. Certo. Bom, a diabetes ela é uma doença da resistência, certo? Uma resistência do seu corpo em relação ao hormônio chamado insulina, certo? Você tem a sua célula, ela tem uma certa resistência a esse hormônio insulina, certo? Só para ser um pouco mais específico, o que seria essa resistência? Quando você faz a sua alimentação da rotina do dia a dia, seu corpo ele libera um hormônio chamado insulina, certo? E para glicose entrar na célula, certo? Precisa desse hormônio. Então ela como seria uma chavinha para poder facilitar a glicose entrar na sua célula. Quando você tem uma certa resistência, você vai ter o quê? Vai ter mais glicose na corrente sanguínea e menos glicose na célula, certo? Falei alguma besteira? Tamo aí? Bom, e o que a gente precisa especificar? Tem a diabetes tipo 1, certo? E a tipo 2. Bom, e bora lá, né? Falar um pouquinho específico. Vamos lá. Então, pessoal, como o Júlio falou, para o açúcar, para a glicose, né, para o carboidrato, para ele entrar dentro da célula, que ele é a energia imediata, a energia riquíssima para a célula, ela precisa do carboidrato, só que a célula, como ela é hipermeável, ela não deixa o açúcar entrar, precisa de uma autorização, e quem faz isso é a insulina. E essa insulina ela é produzida por um órgão específico que é o pâncreas. Ele tem células específicas que vão liberar essa insulina, que ela é ativada justamente pelo consumo da glicose, dos carboidratos. Então ela libera essa insulina vai lá e fala para a célula, trouxe um convidado aqui, trouxe a glicose, e abre essa fechadura para a glicose entrar. Os diabéticos tipo 1, eles têm um problema na célula que produz a insulina, ou seja, ela não produz mais a insulina de forma natural do organismo, e aí consequentemente ele não consegue jogar essa glicose para dentro da célula. Então o problema nesse caso é na formação do hormônio insulina, que é um problema no pâncreas, e isso geralmente não tem cura, tá? Isso tem um tratamento, o Júlio vai falar, né, da parte farmacológica, mas ele vai ter que conviver administrando isso de forma com medicamentos, tá? Isso
Vai trazer alguns problemas se ele não seguir a dieta e o medicamento? Sim. Existem órgãos no nosso corpo que vão sofrer mais, por exemplo, as artérias. Tá? Dentro da artéria, quando tem muita quantidade de açúcar, isso começa a degenerar. Por isso que os diabetes são mais propícios, né, a ter AVC e infarto. Então a diabetes tipo 1 ela tem essa característica pela não produção de insulina. Certo. Bom, e qualquer dúvida que você tiver, também você vai entrar como participante, mas qualquer dúvida que você tiver, você pode... Pode deixar que eu vou... Você já pode falar assim, opa, o que é isso? Para aí. Certo. Bom, e um outro nível a gente falou, você falou um pouquinho em relação ao tipo 1, né? E o tipo 2, certo? Isso, o tipo 2, que são os mais conhecidos, também chamados de diabetes mellitus, né? Quando a gente tem um problema na fechadura que abre a porta para a glicose entrar. Essa fechadura ela tem um nome, expressão receptores. Então o que acontece? Devido a algumas práticas, né, e principalmente a obesidade, tá? Porque a gordura em excesso ela vai produzir alguns hormônios que vão desconfigurar essa fechadura. Então a hora que a insulina chega lá, fala, ó, vim trazer glicose e tenta abrir a porta, a chave já não abre mais. Por quê? Porque esse receptor ele já não está reconhecendo a insulina. E aí você novamente vai ter muito açúcar na corrente sanguínea e esse açúcar não vai entrar. Agora você tem a insulina, diferente do diabético tipo 1. Mas a insulina não consegue levar essa glicose para dentro da célula, tá? De todas as células do corpo, tá? Principalmente, tá? A glicose, o açúcar, ela é específica para algumas células, como por exemplo as hemácias, a retina. Então o cérebro propriamente dito ele só vai funcionar com a energia vinda da glicose. Então essas alterações elas podem ser muito nocivas para vários sistemas do corpo, tá? Então ó, tipo 1 não produz insulina. Tipo 2, o receptor de insulina não está funcionando. Certo? Bom, espero ter ficado bem claro em relação a essa parte do diabetes tipo 1 e tipo 2, certo? Você que assiste aí, acompanha o canal, que está chegando agora no podcast ou no canal do YouTube, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai desmistificar, falar bastante em relação a isso. Nesse primeiro momento, espero que você tenha entendido o que é a diabetes, certo? Tipo 1 e tipo 2. Se você está acima do peso, dá uma verificada, porque à medida que o peso sobe, vai aumentando um pouco essa resistência. E para ficar um pouco mais claro para você que está assistindo, qual que é um dos marcadores, certo? Um dos marcadores que fala assim, ó, tá um pouco alto, vamos falar assim, diabetes, certo? Seria a glicemia, certo? Quando você mede a glicemia, aquela que você vai na farmácia, fura o dedinho, aquele você está medindo a glicemia. O que é a glicemia? A quantidade de açúcar que você está no sangue naquele momento. Se o seu corpo está funcionando tudo normalzinho, tudo bonitinho, ele tende a manter um padrão em jejum e um padrão quando você acaba de ingerir alimentos. Tem esse padrão. E o que é importante a gente falar? Se você está em jejum e tem uma grande quantidade de açúcar na corrente sanguínea, pode ser que você esteja iniciando ou já esteja diabético, certo? Então é algo você começar a investigar, certo? Você foi na farmácia, fez um examezinho aí 2, 3 dias e tá dando alto, tá dando um valor de referência alto, já procura a ajuda de um profissional, certo? Bom, passar pro próximo tema aí que a gente vai falar em relação Agora as causas, né? A gente vai falar agora das principais causas. O que leva a diabetes. Certo. Bom, em relação às causas, vamos embora igual eu expliquei pro pessoal aí, comecei já a dar uma introduzida no tema, para você ficar ligado o que pode estar acontecendo, certo? Você que tem diabetes tipo 1 e já está um pouco mais acima da idade, você já deve fazer tratamento, certo? Mas vamos para quem não tem o conhecimento e precisa saber desse conhecimento do diabetes tipo 1. Talvez tenha alguém na família que está começando. Quais são as causas, certo? As principais causas do diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 ela é mais difícil da gente identificar uma causa precisa, né? Ela geralmente aparece com uma pessoa mais jovem, criança, adolescente.
Alguns estudos falam que pode ser alguns alimentos que são consumidos quando criança, podem causar inflamação, mas no geral o que acontece? É uma questão do sistema imunológico que começa a atacar as células beta do pâncreas e destrói. Então o próprio organismo, aí pode haver N situações que vão fazer com que isso ocorra, né? O sistema imunológico começa a destruir a própria célula que produz a insulina. Então isso acontece durante um tempo, até que essas células não conseguem mais, né, pela lesão, pela destruição delas, produzir insulina, e aí é diagnosticado. Geralmente a criança fica com falta de energia, bem apática, reclama de algumas dores de cabeça, e aí a mãe às vezes demora até um tempo para entender o que está acontecendo. Né? Mas não tem como a gente falar assim, isso vai causar. Tem uma causa, né, específica dela. Pode ser vários fatores, né? Mas geralmente ela vai iniciar na fase da infância. Tá? Hoje já tem relato, eu já conheço algumas crianças de 6 anos que já estavam com diabetes tipo 1. O que tem de estudo hoje é as células tronco, né, Júlio? Que pode ser uma revolução ainda em alguns anos. Dando continuidade, a gente parou em qual mais ou menos aonde mesmo? Sobre a questão das células sobre tronco, as células, sobre as células tronco. Da parte do tratamento. Da parte do tratamento, que regenerariam, né, essa célula e possivelmente o pâncreas voltaria a produzir essa insulina. Mas hoje, infelizmente, ainda não tem uma cura, né, para diabetes tipo 1. Mas a pessoa vai controlar com medicamento e vai ter uma vida normal. Bom, já puxando o gancho aqui pra gente fechar a parte do diabetes tipo 1 e passar pro diabetes tipo 2, certo? O diabetes tipo 1 é bacana, certo? Como você é bom você prevenir. Como que você previne? A mãe, certo? Uma alimentação bacana para a mãe, porque como não é algo que você tem controle, se você já tem uma alimentação errada na gestação, você pode aumentar a probabilidade da criança nascer já com essa deficiência lá no pâncreas, certo? Então a mãe alimentar saudável. O segundo fator é o seguinte: a criança se alimentar bem, certo? Desde cedo a criança já se alimentar bem e evitar o máximo possível. Eu vejo aí hoje mães dando coca, começando uma alimentação, introduzindo uma alimentação já errada para criança de 1, 2 anos. Isso aí entra na questão de como prevenir, né? Isso, na parte de prevenção. Na parte de prevenção. Porque é o seguinte, eu vou chegar na parte do tratamento da diabetes tipo 1. Mas é importantíssimo você que está assistindo ou pensa em engravidar, porque a maioria do canal, 70% são mulheres. Você que está gestante ou está amamentando, é importante você também ter uma boa alimentação, certo? Porque o leite que você está fornecendo para essa criança, se você tiver uma alimentação errada, você está nutrindo a criança errado, certo? É leite materno? É leite materno. Mas o que você coloca para dentro é o que vai sair no leite. Então, alimentação, a base, independente, tipo assim, de qual tipo, ter uma alimentação bacana. Segundo ponto é o seguinte, em relação ao tratamento. A maioria dos tratamentos, se você já tiver uma deficiência da produção, não tem outro caso a não ser insulina, certo? Você fazer a reposição desse hormônio, fazer uma reposição hormonal da insulina. Você já deve ter visto, deve ter convivido com alguém já que faz o uso da insulina, que é uma aplicação subcutânea, super simples de fazer, pode fazer onde tem mais um pouquinho de tecido adiposo e de acordo com o acompanhamento do seu médico, ele já faz a prescrição da dosagem que você tem que tomar em relação ao seu estilo de vida, certo? Se for apenas uma deficiência na produção, existe já alguns recursos farmacológicos que dão uma estimulada na produção, certo? Você toma um medicamento, ele estimula para produzir mais, mas no geral mesmo é a reposição desse hormônio, certo? A gente concluir, tem algo para falar mais da diabetes tipo 1, fechando, certo? Qualquer dúvida que você tiver, se você for portador de diabetes tipo 1, deixa nos comentários que a gente vai fazer um bate-papo mais com conteúdo em relação a isso. Passando para diabetes tipo 2, certo? Causas. Vamos passar para as causas da diabetes tipo 2. A principal delas, né? A obesidade e a inatividade física, o sedentarismo.
o que acontece? Como a gente falou anteriormente, a gordura, quando ela entra numa fase de um percentual muito elevado, ela começa a desconfigurar alguns hormônios, ela atrapalha os hormônios e o funcionamento natural, porque ela aumenta a produção de alguns, e inclusive hormônios importantes, como o que é chamado de PAI-1, que ele é um hormônio que destrói as células do câncer. Só que isso tudo tem níveis para estar equilibrado. Se a gordura está em excesso, ele vai produzir mais, vai atrapalhar a produção de outros, inclusive de hormônios bons, né, que vão trazer benefício para o corpo. Então o que acontece? Com essa desconfiguração hormonal, a célula vai começando a desconfigurar o seu receptor de insulina, tá? E aí a hora que ele vai para pegar a glicose, ele não entende que aquilo lá é glicose mais. Então ele vai perdendo a capacidade, né, no início ele ainda capta, até chegar a um ponto que ele para totalmente de captar. E aí vai ter um grande problema. Por quê? Você vai estar cheio de glicose no sangue, você vai estar com hiperglicemia sanguínea e vai estar com hipoglicemia celular. Tá passando, é como se o seu carro estivesse com o tanque cheio de gasolina, só que a bomba não puxa a gasolina para o motor. E isso pode causar um problema seríssimo, inclusive entrar em coma e a pessoa vir a falecer. É por isso que é tão importante ter esse controle. O exercício físico. Por que o exercício físico, não fazer exercício físico, ele pode ajudar no desenvolvimento da diabetes tipo 2? Primeiro, porque o exercício ele vai ajudar você a manter o peso, né? E ele vai aumentar a sua massa muscular, que também é uma consumidora de energia. Então, se a sua massa muscular está em dia, possivelmente seu consumo energético também vai estar aumentado. E você vai manter o seu peso. E olha só que legal. Existem receptores de glicose na célula que estão inativas. Elas estão lá adormecidas, tirando um sono. Quando nós fazemos exercício, devido a um processo metabólico onde existe cálcio nisso, esse cálcio ativa esses receptores que estavam inativos. Então eles acordam, vamos dizer assim, vai lá e começa a captar a glicose de novo. Então o exercício físico ele pode ser muito importante, tá? Para você não ter ou controlar essa glicemia. Tá? Em alguns casos o exercício vai fazer com que você não desenvolva diabetes. Não. Por quê? Porque ele vai estimular mais receptores. Tá? E o Júlio também vai comentar a questão dos alimentos, né? Alimentos que são muito ricos em gordura, né, e carboidrato principalmente, essa combinação ela é desastrosa, porque aumenta muito a insulina, e quando você não vai utilizar essa energia, você vai acumular mais gordura, isso também vai ser propício a desconfigurar esses receptores, né? Então, tudo é qualidade de vida. Quando a gente pega a década de 60, de 70, de 80, a gente vê o aumento na obesidade, também o aumento do surgimento da diabetes. Tanto que hoje a gente não falou, né, Júlio, mas tem diabetes gestacional, tem diabetes infantil, que está tudo ligado ao aumento do percentual de gordura da população. Esses dias eu estava olhando a foto da minha mãe, ela é de 79, na praia. Não tinha um gordo. Não. Era tudo estilo Seu Madruga. Então, e depois eu fui verificar, naquela época tinha muito pouco caso de diabetes tipo 2, principalmente. Então, quanto mais ativo você for, menor vai ser a chance de você ter essas doenças relacionadas ao metabolismo, a gente chama de síndromes metabólicas. Então, é se mover. O corpo ele foi projetado para o movimento. Qualquer corpo que parar, ele vai sofrer, principalmente com essas questões metabólicas. A diabetes tipo 2, ela é basicamente uma deficiência da célula ali, que ela fica menos sensível, certo? O que ele falou? Normalmente, a diabetes tipo 2 ela é comportamental, certo? Ela é em relação aos seus comportamentos. Então, se você está desenvolvendo a diabetes, normalmente, né, você está com desequilíbrio ou físico, certo? Comportamento físico, está se movendo um pouco, ou você está com um comportamento alimentar irregular, certo? Você está se alimentando mal. E a atividade física, ela melhora a sensibilidade, certo? Da célula, como ele falou. E o que acontece? Qual que é o principal problema da gordura em si? O tecido adiposo, as gorduras, tem diversos receptores. E não são receptores específicos. Como a célula do tecido adiposo
ela pode se multiplicar dependendo, tipo assim, a gente já nasce com uma carga de tecido adiposo, só que à medida que, tipo assim, você vai engordando, chega uma capacidade que a célula ela não consegue mais encher de gordura. Então acontece uma divisão ali e a partir dessa divisão vai tendo células com receptores que não são específicos. Então, uma pessoa mais obesa tem não só resistência aos hormônios do corpo, mas tem resistência a medicamentos, certo? À medida que você tem mais gordura, você vai precisar de uma carga maior de medicamento. Por quê? Porque esses receptores, vamos colocar lá um remédio para dor, você toma um remédio para dor, já tem receptores no seu corpo para dor específico. Só que como você está muito acima do peso e existem outros receptores, esse medicamento que você tomou, ele não vai especificamente para o lugar que está com dor, ele vai para onde tem receptor. E essas células de gordura pode ter algum receptorzinho que vai pegar esse medicamento e que levar o quê? Levar para o tecido adiposo, que não vai fazer diferença nenhuma para você, certo? Para aliviar a dor, aliviar o que seja, o tratamento que você esteja fazendo nesse determinado momento, certo? Então, a atividade física melhora a sensibilidade das suas células para quê? Para receber glicose, que é o que causa diabetes. Então, se você... vamos falar aqui um pouco para o pessoal entender as principais, tipo assim, como que a pessoa identifica que ela tá, os primeiros sinais para ela poder identificar que ela tá com o início de diabetes. Primeira questão é o exame laboratorial, né? Exame clínico mesmo. O exame clínico. Até 99 milímetros, né? Mas antes desse exame, de fazer o exame de sangue clínico, o corpo pode demonstrar alguns sinais? Sim, pode. A pessoa vai ficar com muita pouca energia, ela vai ter dificuldade de se movimentar, ela vai sentir que está sem energia. Porque realmente está, porque a glicose não está entrando nas células. Então, às vezes ela vai fazer dentro de casa mesmo, algum movimento, ela vai sentir cansaço. Tá? Ela vai começar a notar que ela vai sentir mais sede, uma sede que parece assim insaciável e consequentemente urina mais. Tá? Isso também já é causado pela diabetes, porque essa quantidade de açúcar em excesso, ela sobrecarrega muito o sistema renal, tá causando até insuficiência, alguns têm que fazer até a diálise. Então ela vai começar a perceber isso. Começa a juntar formiga no vaso. Tá? Você começa a observar a formiga. Esse eu já ouvi falar mesmo. Por quê? Porque a glicose é um dos elementos que acontece a reabsorção da filtragem renal. Só que quando está muito, a quantidade é muita, ele não consegue mais. Aí o que ele faz para desafogar? Não, deixa um pouco de glicose embora, porque tem demais aqui, não estou conseguindo reabsorver. Então já é um indício assim, grave, né, que a glicose está muito acentuada na corrente sanguínea. Pode dar também dormência na ponta dos dedos, porque os neurônios, que são as células de inervação, principalmente as mais finas das periferias, elas sofrem também com esse excesso de açúcar. Então começa a dar problema na transmissão e aí você sente formigamento na ponta dos dedos, inchaço principalmente no membro inferior, nos pés ele vai sentir. Algumas pessoas machucam a ponta dos dedos e não sentem, tá? Vindo em detrimento disso. E aí pode causar coisas mais graves, né? Glaucoma, também a retina começa a sofrer com essa quantidade de açúcar em excesso. Mas inicialmente é isso, ele vai sofrer, ele vai sentir uma fraqueza excessiva, sede e fome demais. Porque olha só, o que o seu cérebro está falando? Falou, Thiago, come mais porque não está sem energia. Mas tem, só que não está conseguindo entrar na célula. Então ele pode sentir uma fome também mais exagerada do que ele costumava ter antes. Então, basicamente, o primeiro sinal, cansaço. Se você está sentindo um cansaço muito, muito grande, e mesmo depois de se alimentar, esse cansaço ainda persiste, já é para ficar alerta. Já, tipo assim, se tem ainda mais que você não faz um check-upzão aí, não vai no seu médico, não faz um acompanhamento, já é bom você ficar com o pé atrás, falando assim, vou buscar ajuda, certo? Porque cansaço, certo? Não está entrando energia na sua célula, então você não tem energia suficiente. E não é porque você não está comendo, certo? É porque ela não está entrando onde que ela precisa entrar mesmo.
Aí o segundo passo, só dando uma exemplificada aqui, uma enxugada para ficar mais fácil o entendimento, é o seguinte: tem muito açúcar no sangue. O que ele precisa fazer? Se tem muito, ele vai eliminar, então vai sobrecarregar os rins, certo? Então são pontos importantes. E falar em relação, como eu falei, em relação ao tratamento. O primeiro, você tem que descobrir, mudar o seu estilo de vida o mais rápido possível, certo? Atividade física é o básico e alimentação também, certo? E o que se você dá breves dicas aqui para você já começar a abrir o olho, certo? Em relação à alimentação, para você ter essa mudança. Toda combinação de gordura e carboidrato, você tem que ter cuidado, certo? O que seria, Júlio, uma combinação de gordura e carboidrato que tem na sua rotina do dia a dia? Chocolate. É uma combinação, principalmente chocolate branco, que é uma combinação... o chocolate branco é uma das maiores combinações de gordura e carboidrato que tem. Indo mais a fundo aí, outras combinações. Sorvete, certo? Bolachas e biscoitos, no geral. Bolachas e biscoito tem bastante combinação de gordura e carboidrato. Então, quer começar a ter uma mudança? Retire esses alimentos. Certo? Retira toda a combinação de gordura e carboidrato que tem na sua rotina. Sentiu uma melhora na disposição? Bacana. Mantenha a pegada, porque você já sabe onde está o erro. Certo? Mas aconselho você buscar o exame clínico, porque o exame clínico é o que vai te dar 100% de certeza. E os tratamentos, todos os tratamentos das doenças que a gente está falando aqui, 100% das vezes não dá para você começar sozinho não. Então procura um médico. Por quê? Porque tem os hipoglicemiantes oral que você vai tomar para diminuir para melhorar a sensibilidade da sua célula, para tirar um pouco de glicose da corrente sanguínea através do uso de medicamentos, prescrição médica, certo? O mais famoso aí fugiu agora, que é só o nome comercial que vem na cabeça, que é o Glifage, é o metformina. A metformina é o mais famoso, tanto é que é distribuída pelo governo, o governo distribui pela farmácia popular, já tem a distribuição da metformina. Mas não vai tomar nada sozinho não. Eu já fiz vídeo no canal falando da metformina, que muita gente utiliza para emagrecer, certo? Por essa função, porque ela melhora a sensibilidade da célula, certo? Mesmo se você tem uma alimentação bacana e faz o uso dela, então você vai estar o quê? Tirando mais mais açúcar da corrente sanguínea. Então, não é algo bacana para você que não tem a deficiência começar a tomar metformina, porque pode acontecer hipoglicemia. E hipoglicemia, principalmente em treino, independente, hipoglicemia em momento nenhum é bom, né? Ela não é bacana. E dependendo do nível de gravidade, também é insulina, certo? Porque se você sobrecarregar demais o seu metabolismo com glicose demais na corrente sanguínea, seu corpo vai falar assim, pô, tá tendo insulina demais, não tá tendo glicose demais, e ele vai parando aos poucos de produzir muita insulina, certo? Você vai prejudicar a sua produção natural de insulina. Isso aí, pela resistência celular, certo? A resistência das suas células. Bom, eu acho que a insulina, certo? Fazer em níveis mais graves do diabetes tipo 2 é fazer o uso da insulina, é algo também irreversível. Depois que você chega num grau que seu pâncreas para de produzir insulina, aí não tem jeito de recuperar mais. Mas se você tiver com taxas elevadas, só na mudança do estilo de vida você consegue a recuperação. Não tem a necessidade, tipo assim, de mudança de tratamento com medicamentos para o resto da vida, certo? E também tem algumas estratégias só mudando a alimentação, com alguns medicamentos naturais. Vou usar um aqui que é uma fibra alimentar, certo? Glucomannan, Pifília major, são fibras alimentares que diminuem a quantidade de açúcar no sangue, certo? Que é um tratamento inicial, certo? Que ajuda também, certo? Porque o pessoal quer saber também. E você que está muito acima do peso, fica ligado, certo? Para não deixar você perder o controle, certo? Você perder o controle do seu corpo, porque quando você perde esse controle, coloca o uso da insulina, você está colocando, tipo
tipo assim, vai ficar uma coisa imprevisível, porque quando tá o metabolismo normal, o seu metabolismo, a sua fisiometabolismo, a sua fisiologia tá normal, você comeu, o seu corpo vai produzir o tanto que precisa. Se você ficar refém do uso da insulina, às vezes você vai aplicar de menos, então você perde o controle da sua fisiologia natural. Bom, eu acho que a gente abordou bastante tema. Eu só queria complementar em relação a isso que você falou, é importante, nós não comentamos de uma maneira mais específica, mas a diabetes tipo 2 prolongada, ela pode se tornar tipo 1, né, que é a falência do pâncreas. E uma das coisas que pode causar falência do pâncreas é alimentações com alto índice de glicêmico, com alto índice de carboidrato e menos vezes durante o dia. Então, por exemplo, se você só almoça e janta, você tem 2 picos de insulina lá em cima. O pâncreas isso é ruim, tá? Lógico que se você fazer isso 1 ano, 2 anos, seu pâncreas não vai, vamos dizer assim, estragar por conta disso. Mas você está há 20 a 30 anos fazendo sempre do mesmo jeito, é muito possível que lá no final da sua vida ele vai entrar em falência. Então, quando a gente vê nutricionista, comer de 3 em 3 horas, comer menos calorias e mais vezes no dia, realmente faz sentido, principalmente o funcionamento do pâncreas. Tá? Então, se você só come muito no almoço e na janta, não estou dizendo que você vai desenvolver, mas você aumenta a probabilidade disso acontecer lá na frente. Acho que a gente fechou em relação ao conteúdo da diabetes, né? Se ficou algo para trás aí, que você ainda ficou dúvida em relação, certo? A doença, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, deixa aí nos comentários pra gente preparar um conteúdo mais específico à sua dúvida em relação a essa doença. Mais alguma dúvida? Acho que fechou. A gente fechou? Acho que fechamos. Certo. Acho que é isso. Certo? Bom, eu vou estar deixando aqui embaixo para você que é portador de diabetes ou tem alguma condição específica, vou deixar aqui um grupo, certo? Que a gente vai estar formando um grupo para trabalhar um pouco mais especificamente em relação com esse tipo de patologia, para a gente fazer um trabalho mais personalizado, certo? Então vai estar o grupo aqui embaixo para você que está buscando melhorar, certo, a sua saúde no contexto geral. E se você já faz um acompanhamento com um profissional, com um médico, já faz o seu tratamento, também entra no grupo para a gente ter um bate-papo, certo, em relação à terapia que você já faz, em relação ao contexto geral. Tem alguma mensagem para deixar pro pessoal aí? Pessoal, também, se alguém tiver dúvida, né, estou à disposição. Acredito que a gente ainda vai voltar a falar sobre exercício, né, específico especificamente para vocês que estão acometidos com esse síndrome metabólico, que eu já vou adiantar aqui que dá para fazer normalmente, né. O tipo 1 é um pouquinho mais, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Não dá para sair fazendo, porque como o Júlio falou, os seus picos de insulina agora eles vão ser programados, né? Então não dá para fazer qualquer exercício qualquer hora. E se alguém tiver alguma dúvida, né, posso pedir para deixar aí também, né, Júlio? Que aí a gente vai, à medida da demanda, a gente vai conversando, trocando ideia, tá? E vou deixar também meu contato lá no Instagram, qualquer coisa vocês podem estar comunicando. Não, certinho, vou deixar o Instagram dele na descrição, mas fala aí pro pessoal que às vezes está só escutando a gente, porque a gente esqueceu de comentar isso, né? Que isso vai virar um podcast. Então, você que está só ouvindo, vai lá no YouTube, que é Saúde e Informação, e para poder seguir você nas redes sociais aí. No Instagram é prof, P-R-O-F, T-Remoto, e aí vocês vão me encontrar lá, tá? E pode mandar sua dúvida, a gente pode estar conversando, pra gente tirar uma dúvida, orientar a questão de exercício, tá? Mas nós vamos ter oportunidade também de estar aqui em breve, espero, né, que o Júlio convide novamente. A gente continuar batendo um papo. Para me encontrar no Instagram é @julioteodoro.farm, certo? Certo. Então fechamos. Fechou. Então, para quem está assistindo aqui no YouTube, se inscreve, curte. E também, para quem está só escutando, tem uma abinha aí para deixar seus comentários. Isso. Fechamos. Tchau, Deixar tchau. dúvidas. Grande abraço. Boa tarde, até mais.